Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Wellington, estou respondendo aqui mais uma questão de química para vocês, envolvendo aí a parte de eletroquímica, tá? Então já vai tendo o vídeo comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba, a nossa meta, chegamos aí aos 46.800 inscritos, tá? Olha só, a questão diz assim, considere a pilha, então já vou anotar aqui, ó. A pilha esquematizada na figura a seguir, montada com barras metálicas de mesmas dimensões, tá bom? Então você está vendo a pilha aqui, uma placa de zinco, aqui é de cobre, não é um fiozinho aqui que vai fazer a ligação entre eles, mas está aberto, e aqui uma parede porosa. Ele diz assim, o interruptor 1 vai ser fechado, não é? Ele vai fechar esse cara aqui, e após algum tempo de funcionamento, o circuito, ou do circuito, observou-se a diminuição da massa da lâmina de zinco, olha só, houve uma diminuição da massa de zinco. Isso significa dizer que ela sofreu uma oxidação, tá? Vai sofrer uma oxidação, vai sofrer uma oxidação. E obviamente, se o zinco vai oxidar, o cobre vai sofrer uma coisa chamada redução, vai ter uma deposição lá do lado do cobre. Então nós já sabemos pela pilha, né, que aqui acontece uma oxidação e aqui acontece uma redução. Só que essa redução, o que é que acontece? Nessa redução nós também chamamos de deposição. Ok? Tranquilo? Então, o que é que acontece? Então, onde acontecer a diminuição da massa, está acontecendo uma oxidação, tá bom? E o zinco, um aumento de massa da lâmina de cobre. Quando eu tenho um aumento de massa, eu tenho essa coisinha chamada deposição, tá bom? E aí ele diz agora o seguinte, letra A, explique através das reações ou de reações químicas porque ocorrem variações das massas das duas lâminas. Então, a letra A praticamente já está respondida. Eu vou colocar aqui melhor para você. Vai acontecer o seguinte, você tem o termo que vai sofrer uma diminuição de massa, ele sofre uma oxidação. A representação seria que o zinco, não é? Por ele ser um ânodo, é o ânodo que sofre essa oxidação, você tem o zinco e naturalmente o zinco ele vai ter essa configuração de fórmula, né? Zinco 2+, e ele vai perder esses elétrons. Os elétrons vão sair aqui, ó, do lado do zinco e estão indo para o lado do cobre, tá certo? É assim que acontece. Sai sempre do zinco e vai para o cobre. E isso é o que caracteriza a corrosão, tá? É isso que caracteriza a corrosão. Logo, a oxidação, tá bom? Vou colocar aqui a palavra corrosão, tá? Se de um lado acontece a corrosão, para diminuir a massa, do outro lado uma deposição, que faz com que a massa aumente. Já em relação ao cobre, que seria aí o cátodo, né? Você teria C2 mais 2 é menos, né? Que é a movimentação dos elétrons, e aí você teria simplesmente o cobre, tá? E nesse caso você teria justamente a deposição. Por isso que nesse aqui, na corrosão, eu diminuo a massa e na deposição eu aumento a massa, tá bom? Tranquilo? E agora na letra B, diz o quê? Qual é o sentido do fluxo de elétrons pelo circuito externo que liga as lâminas de zinco e cobre? Já foi respondida, né, essa questão. Os elétrons, eles sempre vão sair do lado do zinco e irão para o cobre. Então, nós temos essa ideia que o zinco
vai sair do zinco os elétrons e vão em direção ao cobre. Então, como o zinco corrói, não é? Como ele corrói, nós vamos ter o quê? Temos a perda de elétrons, ou seja, os elétrons saem sempre do zinco, da parte que sofre oxidação, e vai sempre para a parte do cobre, onde acontece a deposição, que é a redução, tá bom? Eles vão migrar, então temos a perda de elétrons, que o quê? Que migram para o cobre. Bom, então é isso. Se você gostou da explicação, curta o vídeo, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Só uma observação que eu posso fazer ainda aqui é o seguinte, é que eu preciso te lembrar que aonde acontece a oxidação, esse cara aqui é o ânodo, tá bom? E o cobre aqui seria o cátodo. Lembrando que o ânodo passa a ser o polo negativo e o cátodo passa a ser o polo positivo, tá bom? Então é isso. Curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!